paz do Senhor, boa noite, amém? E de já, feliz ano novo, amém? Vamos ler a Bíblia em Mateus 21, verso 33, vamos ficar de pé e vamos ter uma mensagem de 40 minutos apenas e logo em seguida nós vamos entregar o ano e receber o próximo ano. Sou Mateus capítulo 21, versículo 33. Essa é a última mensagem de Deus para nós aqui no ano de 2024. Mais uma vez, você que está visitando a Bethesda, nesse Réveillon, seja bem-vindo. Nossos cultos são no domingo às 10 da manhã, na terça-feira às 8 da noite. Se você quiser nos visitar mais, seja bem-vindo em 2025, terça-feira às 8 e domingo às 10 da manhã. Mateus capítulo 21, verso 33. O título da minha mensagem é 3 coisas que Deus nos dá todos os anos. Todos os anos, a cada ano, Deus nos dá 3 coisas que eu vou falar essa noite. Verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre. Depois, arrendou esta vinha a uns lavradores e ausentou-se do país. No verso 34 diz que quando chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos. Uma breve oração comigo, por gentileza, fala assim: Senhor, fala comigo pela última vez nesse ano, eu recebo a Tua palavra no meu espírito. Pode sentar em nome de Jesus. Enquanto você senta, eu declaro que Jesus tem o domínio desse lugar, domínio das mentes e o domínio da reunião, o domínio do pregador e o domínio da pregação. Nossa palavra vai ser rápida, mas guarde essa mensagem para você. 3 coisas que Deus nos dá a cada ano. A primeira delas, eu vou mencionar as 3 coisas e você já vai saber quais são. A primeira é oportunidade. A segunda é recursos. E a terceira é administração. Show? Essas coisas estão presentes no ano novo que está chegando, estão presentes no ano que está terminando, e você vai ver a responsabilidade que nós temos diante delas, primeiro com as oportunidades. A primeira coisa que Deus nos dá é a oportunidade. Ela chega no calendário, basta chegar um novo dia, chega uma nova oportunidade. Uma oportunidade de trabalhar de novo, de plantar, de deixar a nossa marca no mundo. E é incrível que Deus ele determinou um número de dias para cada pessoa poder fazer a realização da obra que você tem que fazer em cada ano. Não sei se você sabe que o presidente Jimmy Carter, que foi o presidente dos Estados Unidos em 1973, faleceu esta semana com 100 anos de idade. Ele era um diácono em uma igreja batista e ele fez um grande trabalho filantrópico ao redor do mundo. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi um homem que usou os dias da sua vida para fazer o bem. Deus nos dá um número de dias, não sei se você vai ter 100 anos, como o presidente Carter, mas cada ano que Deus dá, são 365 novas oportunidades. Eu queria dizer que hoje Deus está recebendo as obras que você fez em 2024. Hoje é um dia de prestar contas das obras, entregar as obras que foram feitas esse ano, porque a primeira oportunidade que Deus nos deu foi a oportunidade de trabalhar, de existir, de fazer coisas. Eu não sei quantos lugares, se você pensar, quantos lugares a sua mão tocou esse ano, quantas vezes tenha sido no fogão, no banheiro, tenha sido no carro, tenha sido na casa, tenha sido na sua casa, na casa de Deus, a sua mão tocou em vários lugares, a sua mão influenciou várias coisas. Eu queria dizer que o ano que está diante de nós é uma nova oportunidade.
São mais 365 dias para nós realizarmos uma obra dentro desse tempo. Eu digo dentro desse tempo porque o que Deus queria que fosse realizado em 2024 não pode ser realizado em 2025. É incrível que quando o ano fechou a oportunidade daquele ano. Você pode até ter deixado acumular para o ano que vem o que era para ter sido feito nesse ano, mas eu espero que não. Eu espero que você só tenha a carga, a responsabilidade do ano que vai entrar. Porque Deus espera novas coisas do novo ano, Ele não espera as coisas do ano passado, nesse novo ano que vai entrar. Uma nova oportunidade não é só o novo número de dias, é o número de obras novas que eu e você temos que fazer. Eu já imaginei trabalhar mais 365 dias, e eu amo trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu vou trabalhar muito esse ano. Se Deus me der todos os dias, eu vou trabalhar muito. O problema é que a oportunidade, ela tem dois lados, presta atenção. Eu vou falar duas palavras que falam os dois lados da oportunidade. Uma é a preciosidade da oportunidade, a outra é o perigo da oportunidade. Preciosidade porque é um privilégio levantar de novo, é um privilégio viver um novo dia, trabalhar de novo, fazer o bem de novo. É um privilégio desfrutar das bênçãos de Deus em um novo dia. Sempre é um privilégio. Cada oportunidade é uma grande preciosidade. Porém, cada oportunidade também é um perigo, porque muitas variáveis podem tornar essa oportunidade uma bênção ou podem tornar ela uma maldição. Por exemplo, se naquele dia que você está tendo a oportunidade de fazer, de influenciar, de falar, de responder, de agir, se você fizer bem, se você acertar, você recebe uma bênção. Mas se você errar, se você fizer o contrário do que era suposto fazer, é possível que você possa incorrer em uma maldição, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Se você errar, você poderá ter desejado jamais ter tido aquela oportunidade. Quem entendeu o que eu falei? Tem dia que você pode dizer assim: eu gostaria de não ter vivido esse dia. As oportunidades chegam, porém nós não sabemos o que elas vão trazer. Eu quero dizer que a oportunidade deve nos humilhar diante do Senhor, porque nós nunca sabemos, nós não podemos garantir que nós vamos acertar sempre. Eu tenho certo temor diante da oportunidade, porque nós nunca sabemos se o que virá ao nosso encontro será um anjo ou um inimigo. Nós nunca sabemos o que vai bater em nossa porta cada novo dia, se é a morte, se é a vida. A oportunidade em si só, ela pode ser uma bênção em potencial, mas pode ser também uma maldição em potencial. Uma oportunidade, ela pode revelar o quanto você estava preparado para ela ou o quanto você estava despreparado para ela. As oportunidades nos testam. E nós vamos ter 365 delas, mais uma vez, se o Senhor nos agraciar com mais um ano. Eu queria dizer que oportunidades pequenas, diárias, simples, corriqueiras, podem se tornar o maior teste das nossas vidas, o maior teste do nosso caráter, o maior teste do preparo ou do despreparo do nosso coração. Uma das coisas que mais me fascina nas oportunidades é que elas requerem uma resposta de mim. Quando uma pessoa fala com você, requer uma resposta. Quando um problema acontece, requer uma resposta. O que as oportunidades fazem é jogar você no palco da vida e fazer de você o ator principal e dizer: vamos ver como essa pessoa ou aquela age diante dessa oportunidade. Para mim isso é assustador. Não sei para você, mas para mim isso é assustador. Porque você tem que responder. Responder é um grande desafio. Quem é que preferiria poder ficar calado na maioria das vezes? Poder não ter que dar uma resposta. Poder não ter que se posicionar. Mas a oportunidade obriga você a dar uma resposta. Nós precisamos de graça para cada oportunidade. Outra coisa é que a oportunidade, ela chega sem avisar. Tá? Ela não dá tempo de você se preparar. Ela não dá tempo de você
se preparar para ela. So, em todos esses sentidos, 2025 será uma nova oportunidade, mas pode ser uma preciosidade e pode ser também um perigo. So, a primeira coisa que Deus nos provê em cada ano é uma nova oportunidade. Talvez vocês já estão aí preocupados, eu também estou, porque eu não sei o que 2025 vai trazer, mas eu quero a oportunidade. Quem quer a oportunidade? Eu também quero. O problema é que vai nos testar. Aliás, vem nos testando cada ano. Como foi esse ano? Como você passou nas oportunidades desse ano? Se eu pudesse voltar em alguns dias desse ano, eu faria algumas coisas diferentes. Eu mudaria várias coisas. Eu me prepararia melhor para aquela oportunidade. Só que no momento eu não sabia que oportunidade era aquela, que problema era aquele, que situação eu tive que responder da melhor forma que eu pude. Eu sei que você passou a mesma coisa. Uma das orações que nós vamos fazer hoje é pedindo perdão ao Senhor pelos erros que a gente fez, nas oportunidades que nós tivemos. Porém, eu creio na generosidade de Deus, que apesar dos erros do ano passado, desse ano, Deus vai nos dar mais uma oportunidade. Amém? E você sempre pode escolher de novo. Amém? Se eu já fiz o meu primeiro ponto, meu segundo ponto eu quero falar dos recursos. Porque Deus não nos dá só oportunidades, Ele nos dá, junto com elas, recursos, provisões. Isso fala de tudo aquilo que Deus provê em cada oportunidade que Deus nos dá. Veja, se você notar, cada oportunidade está recheada de recursos e provisões do Senhor, tá bom? Em cada novo dia, tem um novo pão, tem um novo trabalho, pessoas para você lidar com elas, desafios para você encontrar, testes para você enfrentar, testes para você passar neles, inimigos para você vencer, vitórias para você conquistar. Cada uma dessas coisas são provisões de Deus numa nova oportunidade. Pense comigo aqui, se não houvesse um novo dia, Deus não podia nos dar nenhum recurso. Deus só nos dá provisões porque um novo dia bateu em nossa porta, abriu. Toda nova oportunidade abre um monte de provisões do Senhor. Eu queria que você olhasse cada coisa no dia como uma provisão de Deus. Uma coisa que não falta nas oportunidades de Deus são os recursos de Deus para o homem. Quando você sai para trabalhar, você vai de carro. Aliás, você dormiu à noite porque tinha uma cama. Aliás, você tomou um café de manhã e você se despediu de algumas pessoas porque você não mora numa ilha. Então, há muitas oportunidades que você não percebe, que já estão ao seu redor. Eu queria dizer que o Deus que se manifesta em cada oportunidade do dia é Jeová Jireh. Primeira coisa que Ele provê é a oportunidade, só que junto com ela, Ele provê um monte de outras coisas. O que está dentro de cada nova oportunidade é Jeová Jireh. Queria dizer para você, procure Jeová Jireh em cada dia do novo ano, porque Ele estará lá. Eu geralmente gosto de falar para Deus o nome do dia. Quando eu estou em oração, eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu estou falando só para lembrar o Senhor que eu sei que hoje é quarta-feira. Não, hoje na verdade não é quarta, hoje é terça-feira, dia 31 de dezembro, e hoje, por sinal, é o último dia desse ano, eu vim agradecer a oportunidade. Deus sabe exatamente do que eu estou falando daquele dia, e há provisões específicas para aquele dia, que Ele colocou exatamente naquele dia, e eu reclamo as provisões daquele dia. É um direito de um novo dia liberar novas provisões de Deus. Não sei se você clama pelas provisões além do pão de cada dia. Porque Ele nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, e o pão nosso nos dá hoje, mas além do pão, existe um monte de provisões do Senhor. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, você está dizendo, não me faltará os recursos de todos os tipos. Eles vêm em forma de pessoas em nossa vida, eles vêm em forma de problemas em nossa vida, eles vêm em forma de amigos, eles vêm em forma de inimigos. Quem aqui acredita que Deus nos provê inimigos? Eu não sei se você sabe que Deus não nos treina com viagens de passeio. Deus não nos treina nos enviando para Bahamas para ficar alguns dias lá. Esse é o treinamento, você volta formado. Geralmente Deus nos treina nos enviando para uma guerra. Então, se Deus não enviar inimigos ao nosso encontro, não tem como Ele nos treinar. Quem entendeu o que eu falei?
Eu queria sugerir alguém, não sei se você já assistiu um filme chamado K-19 ou K-19, é um filme com Harrison Ford, onde um submarino nuclear, é uma história verídica dos anos 80, um submarino nuclear russo, um dos reatores explode dentro do submarino, sem eles estarem esperando. Porém, quando o capitão assume aquele navio, ele começa a fazer um drill, uns treinamentos com a tripulação do submarino, e eles começam a ficar com raiva do capitão. Porque todo mundo quer um líder suave, que não força muito. E ele força tanto aquela tripulação para fazer, ele simula um incêndio num compartimento, ele simula um afogamento no outro, ele simula um monte de problemas ao mesmo tempo. E cada vez que ele faz um drill, a tripulação fica com mais raiva dele. Eu sugiro você assistir o filme, porque vale a pena, é uma lição de liderança muito grande aquele filme. No final, você vai verificar que aquela tripulação, ela simplesmente exalta aquele capitão, eles amam aquele capitão, eles defendem aquele capitão, porque foi uma história russa muito triste. Morreram 28 daqueles sailors, como é que fala em português? Aqueles marinheiros, naquela explosão daquele reator, mas aquele capitão, ele se tornou um herói daquela tripulação. Deus faz a mesma coisa conosco. Ele nos provê inimigos, Ele nos provê lutas, e eu quero dizer para você que esse ano Ele nos proveu suficientes. Ele nos proveu treinamentos que eu acho que a gente vai formar como soldados, como generais, como capitães, porque Deus está nos treinando de uma forma violenta. Eu assisti aquele filme e o Senhor me lembrou, é isso aí que eu estou fazendo com vocês. Porque uma das provisões de Deus são inimigos para nos treinar. Uma coisa em cada oportunidade é que os recursos de Jeová Jiré estão ali, tá? Os recursos são abundantes, poderão até estar escondidos, mas eles precisam ser descobertos. Por favor, estou falando com você, amanhã, daqui a pouquinho começa 1º de janeiro, e você já pode começar a reclamar as provisões do novo ano, porque elas estão lá. Deixa eu dizer para você que o Monte Moriá, Abraão subiu aquele monte para oferecer Isaac, e ele tinha fogo e lenha no holocausto. Isaac notou a falta do cordeiro. Mas Abraão sabia que Deus não proveria a oportunidade de um sacrifício sem prover o cordeiro. Presta atenção. Se Deus provê um novo dia, Ele está diante de mim, Ele proveu as coisas para aquele dia. Ele já sabia as orações aflitas que eu ia fazer, que você ia fazer em determinado momento do dia, mas Ele já havia provido. Então, Deus já havia provido o cordeiro para Abraão, e Abraão, embora sem ver o cordeiro, ele disse para Isaac, o Senhor para si cordeiro proverá. Se há uma coisa que nós temos que ter expectativa em 2025, é que as provisões de Deus serão infalíveis em cada dia do ano. Se Deus mandou você subir o Monte Moriá para oferecer um sacrifício, mas você nem está vendo o cordeiro para o holocausto, apenas declara, o Senhor para si cordeiro proverá. Como é que Deus ia mandar me fazer um sacrifício se não prover o sacrifício para o holocausto? Deixa eu dizer para você, cada oportunidade que bate em nossa porta está recheada dos recursos do Senhor. Elas podem estar escondidas dos nossos olhos, como aquele cordeiro estava escondido dos olhos de Abraão. A palavra de Deus diz que quando Abraão declarou, o Senhor proverá, a palavra de Deus diz assim, abriu o Senhor os olhos de Abraão e ele viu o cordeiro. Isso é, o cordeiro estava lá o tempo todo. Tudo que Deus tem que fazer para mim e para você é abrir os nossos olhos para a provisão que já está lá. Alguém pode dizer comigo assim, Jeová Jiré está me aguardando em 2025. É claro comigo mais hoje, Jeová Jiré está me aguardando em 2025. A razão por que nós podemos entrar nesse ano próximo e em qualquer outro é porque Ele já está lá. Alguém diz comigo, Jesus já está lá, o Senhor já está lá. Come on, Ele já está lá. Eu estou achando que a gente vai fazer muito casamento em 2025 aqui. Yes. Agora eu vou para a terceira parte da minha mensagem. O terceiro ponto da minha mensagem é o mais
sério, porque eu disse que Deus provê oportunidade, Deus provê recursos, e agora Deus provê administração. Presta atenção no que eu vou falar. A terceira coisa que Deus nos provê, presta atenção, é a oportunidade. A terceira coisa que Deus nos provê é a oportunidade de administrar as duas primeiras. Presta atenção. Aqui está a coisa mais assustadora do que as duas primeiras coisas que eu acabei de pregar. Sabe por quê? Olha para mim. A oportunidade é Deus quem provê. Os recursos são Deus quem provê. Porém, a administração Ele jogou na nossa mão. Aí Ele falou, eu provi os dias, eu provi os recursos, agora eu quero saber o que você vai fazer com isso. E aqui é que está o susto e a preocupação da minha mensagem, porque receber um novo ano é uma alegria, receber os recursos é uma alegria, porém isso me dá uma responsabilidade incrível, porque nós não seremos julgados pelas oportunidades, porque nós não provemos as oportunidades. Você proveu o seu dia para viver? Então você não é responsável pelos anos que você vai viver. Você proveu os recursos para você mesmo? Eu queria só ajudar aqui aquelas pessoas que pensam que ele é o provedor da casa. Dizem por aí que todo homem é o provedor da casa. Especialmente as mulheres gostam de pensar no homem como o provedor da casa. Eu quero dizer que lá em casa eu não sou o provedor da casa. Quem provê a minha casa é o Senhor. Eu não quero assumir o lugar dele. A única coisa que ele faz é passar os recursos dele através de mim. Em vez de colocar na mão da minha esposa, ele coloca na minha. Agradeço o privilégio, mas ele é que é o provedor. O problema é que Deus não faz a administração. Ele jogou na minha mão e na sua mão. Se eu não provi a oportunidade, eu não serei julgado pela oportunidade. Se eu não provi os recursos, eu não serei julgado pelos recursos. Mas eu serei julgado pela forma que eu administrei as duas coisas. Porque temos diante de nós essa oportunidade de mais um ano. Porque as oportunidades, elas trarão tanto o bem quanto o mal, que vai bater na minha porta e pedir uma resposta minha. Sabe o que é a minha resposta? É a minha administração daquele momento. Hoje o ser humano é obrigado a administrar tanto o bem quanto o mal. É verdade ou não é? Lembra quando a gente morava no jardim? Embora que eu e você não passamos por lá, mas a gente veio de lá. Que só existia o bem. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora ele tem que administrar as duas coisas. Então eu vou dizer para você e para mim mais uma vez. Infelizmente eu tenho que dizer isso. Se prepare para administrar o bem e se prepare para administrar o mal. Os dois vão bater na sua porta. Queria ler para você Gênesis capítulo 4, versículo 7. A primeira pessoa que estava reclamando do mal era Caim. Ele matou o seu irmão, ele não conseguiu lidar com o mal, administrar o mal, e Deus falou essas palavras para ele. Gênesis 4, 7, ele falou, porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu rosto? E se não procederes bem, o pecado está na tua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves tu dominar. Em outras palavras, Deus sabe toda a sujeira, corrupção, mal e tentação e sedução que está ao nosso redor. Deus já está esperando a gente administrar esse negócio. Deus sabe que a gente não está no jardim. Coisas boas vão vir ao nosso encontro. Quem quer falar isso comigo? Coisas boas virão ao nosso encontro. Sabia que às vezes é fácil de administrar? Melhor administrar coisas boas, não é? Mas quando as coisas ruins vêm, a nossa administração entra num teste, por causa das armas que a gente usa para administrar o mal. Só vou te dar uma sugestão, não posso pregar. Não administre o mal com as armas do mal. A palavra de Deus diz assim, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você tem que usar as armas do bem para administrar o mal. Não posso pregar essa mensagem hoje, mas vamos seguir. Uma das coisas mais honrosas que Deus nos deu foi nos dar 365 novas oportunidades.
para a gente acertar coisas, corrigir coisas, fazer o bem, endireitar coisas, plantar a coisa certa. Deus nos dá a oportunidade de rejeitar o mal, de aceitar o bem, ou rejeitar o bem e aceitar o mal. Essas oportunidades estão lá, mas a administração está em nossas mãos. Como você administrou 2024? É Deus que está perguntando, não sou eu. Gostaria de ler com você Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, capítulo 30, o verso 19. As palavras de Deus através de Moisés para Israel. Deuteronômio 30, 19, ele diz assim: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que eu pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus diz assim: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Uma das coisas que Deus não faz é vir administrar para mim as coisas que Ele me deu. A única coisa que Deus faz é sugerir uma administração. Escolhe o bem, rejeita o mal. Quantas vezes a gente aceita o mal e rejeita o bem? Diga comigo só isso aqui. O nosso problema está na administração. Então, para resolver esse problema, nós vamos fazer uma oração hoje. Mas o problema está aí. O problema não está no ano novo que vai chegar. Presta atenção. O problema não está no que as oportunidades vão trazer. O problema não está no mal ou no bem que vai chegar. O problema está na administração daquilo que vai bater em nossa porta. Se há uma coisa que Deus não abre mão, é pedir contas da administração do homem. As razões por que Deus faz isso são várias. Presta atenção, uma delas é porque a Terra, eu vou falar isso aqui, vou até baixar a música aqui. É o único planetinha de todas as galáxias que a gente já explorou, a NASA e todo esse povo aí já explorou até hoje. É o único planetinha onde tem todos os recursos para a gente trabalhar. Tem água aqui, tem oxigênio aqui, tem a temperatura ideal aqui, tem a distância exata do Sol para ter a temperatura. Sabe o que tem aqui nesse planetinha? Florestas, minérios e metais preciosos, toda sorte de químicos e matéria-prima que podem ser usados pelo homem na construção das coisas que são feitas na Terra. Quando Deus nos colocou nesse planeta, Ele falou: vou dar tudo na mão do homem, vou dar tudo na mão deles, para eles administrarem. Só que eu vou pedir conta. Eu vou pedir conta do que eles construírem com os recursos que eu dei e os dias que eu dei para eles. By the way, eu só queria falar que existem muitas coisas que o homem criou que não era para existir. O homem pegou as oportunidades e os recursos de Deus e construiu coisas que não eram para existir. Por quê? Outra razão, porque Deus vai pedir conta da administração, é que Deus deu para o homem um cérebro. Eu não estou falando de uma coisinha qualquer, eu estou falando do computador mais sofisticado que existe. Essa inteligência que Deus nos deu para saber o que é certo, o que é errado, que o homem sabe, até uma criança sabe. Você não precisa ir para a escola, há um espírito dentro de nós, há uma consciência, no ser humano, ele sabe que ele sabe que ele sabe o que é certo, o que é o errado. E Deus vai pedir conta da nossa administração, porque às vezes a gente não faz o certo, não é porque não sabe, é porque não quer. Então, Deus sabe que esse cérebro funciona, Deus sabe que a consciência funciona, Deus sabe que o coração funciona, Deus criou a gente, Ele sabe que isso tudo funciona. A terceira razão que Ele vai pedir conta é porque Ele nos deu um livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a vontade própria e imaginação. Você pega os recursos e faz as coisas. E Deus, olha só o que o homem inventou. Deus não construiu avião, Deus não inventou avião. Deus não inventou pontes, Deus não inventou cimento, Deus apenas colocou os recursos e disse para o homem: vai lá, pensa, inventa alguma coisa. E Deus está fascinado com a administração do homem. Quando o homem começa a fazer uma coisa que Deus não gosta, e ele ficou preocupado com a construção da Torre de Babel, porque ele falou: eita, eles estão pegando tudo que eu dei, os recursos que eu dei, os dias que eu dei, e construindo algo que não é do meu agrado. Eu vou descer e destruir essa obra. Então, ele sabe que ele tem essa expectativa de receber de nós essas obras.
Agora eu vou terminar falando isso aqui. A melhor forma de administrar, então, é a gente colocar as oportunidades e os recursos na mão dele, para ele nos ajudar a administrar. Bem, como que você faz isso? Depende do tempo que você gasta com ele, cada dia. Em oração. Uma das coisas que eu aprendi no meu tempo de oração foi entregar as oportunidades ao Senhor. Vou te dar um exemplo meu, porque o meu trabalho é pastorear. E uma das coisas que um pastor podia falar é: essa igreja é a minha oportunidade de ministrar. E aí Deus vira para mim e fala assim: como é que é? É a sua? E Deus diz assim: pode ser, se você quiser. Mas se você quiser, me dá a sua oportunidade para eu fazer isso, eu acho que eu vou administrar isso melhor que você. Sabe essas coisas que a gente pega para a gente e a gente faz, porque a gente sabe que a gente pode, porque é o nosso direito de fazer? Porque lá em casa, eu é que sou. Então vai. Administra sozinho, se você quiser. Deus te deu a oportunidade. Porém, se você chegar para Deus e falar assim: escuta, eu sou, dizem que eu sou, e eu penso que eu sou o cabeça dessa casa. Só que eu queria que você fosse o cabeça. É diferente. Você não está indo administrar sozinho. Você está dando a ele por exemplo, aquela empresa que você abriu. Você abriu a empresa e você diz: é minha empresa, está o nome na van. Mas se você chegar para Deus e falar assim: escuta, eu posso ter uma empresa, só que eu não estou querendo ter. Eu estou querendo que você tenha essa empresa para você, e eu trabalho para você. O que você acha? Você administra a empresa, e Deus, uau, inteligente. Mas se ele quisesse administrar sozinho, Deus deixaria. Por quê? Deus deu ao homem o direito de fazer sozinho e sem ele. Quem sabe que o que eu estou falando é verdade? Você acha que o Bill Gates pergunta para Deus o que fazer? Você acha que o Elon Musk pergunta para Deus o que fazer? Você acha que eles entram no quarto de oração para perguntar ao Senhor como administrar aquele dia? Você acha mesmo? Eles fazem da cabeça deles, porque eles têm o direito como ser humano. Mas eu e você temos o privilégio, se a gente quiser, de dizer para Deus: escuta, daqui a pouquinho, daqui a meia hora, vai começar uma nova oportunidade, vai vir um monte de recursos, no meio desse monte de recursos, vai vir umas coisas muito desafiadoras. Eu não estou confiando em mim o suficiente, que eu vou ser capaz de administrar isso sozinho. Eu realmente gostaria que você administrasse essas novas oportunidades para mim. Quem quer fazer isso essa noite? Eu quero declarar que a melhor forma de administrar é pedir a Deus o que Salomão pediu em 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Deixa eu dizer para você o que aconteceu ali. Esse homem recebe o reino de Israel, Deus aparece para ele num sonho, e Deus pergunta para um homem: que oportunidade! Deus aparecer para um homem e dizer para ele: pede o que você quiser que eu te dê. O homem foi inteligente. Ele pediu para Deus: dá ao teu servo um coração sábio para administrar. Eu trouxe no envelope os pedidos que eu fiz para Deus, está aqui dentro. A minha lista não é muito grande, tem 7 pontos na minha lista, mas uma delas é: me ajuda a administrar a oportunidade que está chegando para mim. Nesse momento eu termino a minha mensagem para você, foi a última mensagem do ano. Quais são as 3 coisas que Deus nos dá cada ano? Primeiro, oportunidades. Segundo, muitos recursos. Terceiro, você no meio do palco administrando e ele, uau, olha como ele administrou essa semana, uau, olha como ele administrou esse mês, uau, olha como ele administrou esse ano. Aí está diante de nós o que nós vamos orar nesse momento.
Eu queria dar algumas instruções como a gente vai prosseguir. Primeiro, nós vamos vir ao altar aqui para fazer algumas orações. Aliás, nós vamos fazer essas orações sentados porque vai ficar mais prático. Mas daqui a alguns minutos, nós vamos vir para o altar. Nós vamos pedir que os irmãos que estão aqui no meio, que nas primeiras 6 ou 7 fileiras, que vocês deixem as coisas só em cima das cadeiras, porque nós vamos empurrar as cadeiras para trás, para haver mais espaço, para a gente receber o ano juntos no altar. Mas nesse momento, eu queria sugerir você fazer algumas orações comigo. A primeira delas é: eu quero entregar agora o ano de 24 ao Senhor. Quem quer fazer isso comigo? Nesse momento nós não vamos pedir nada, nós não vamos entrar em 25, nós vamos entregar. Eu quero sugerir você entregar as obras que você fez para Deus esse ano, todo o trabalho. Eu queria devolver a Deus a oportunidade de 2024. Faça oração comigo. Pai, obrigado por ter tido mais um ano. Eu venho te devolver as minhas obras de 2024. Agora você pode prosseguir com suas palavras ao Senhor. Senhor, a igreja entrega nesse momento com gratidão a oportunidade de 2024. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Queremos aproveitar para pedir perdão ao Senhor pelas oportunidades mal utilizadas, pela administração falha. Queremos aproveitar para pedir perdão pelas omissões, as coisas que deveriam ter sido feitas, não foram. Queremos aproveitar para pedir perdão às palavras que não deveriam ser ditas e as que deveriam ser ditas e não foram. Quero aproveitar para devolver as obras ao Senhor. Alguém diz comigo assim: Senhor, aperfeiçoa aquilo que eu deixei incompleto. Então, continue aí entregando ao Senhor o ano, dando graças a Ele, um minutinho. Senhor, perdoa aquilo que foi errado. Senhor, endireita aquilo que ficou torto. Senhor, conserta aquilo que não te agradou. Nesse ano nós nos arrependemos, nesse altar nós confessamos ao Senhor, te devolvemos esse precioso ano, Senhor. Esse precioso ano de 2024, nós te devolvemos ele agora. Eu te devolvo o ano da igreja, eu te devolvo o trabalho da igreja, eu te devolvo as oportunidades da igreja, eu te devolvo tudo o que a Bethesda fez em 2024. Recebe agora as orações, recebe a adoração, recebe as ofertas, recebe o trabalho dos obreiros, recebe todas as orações, toda a fé, recebe nosso entrar e o nosso sair da tua casa. Nós somos gratos ao Senhor. Arquiva esse ano na eternidade agora, Senhor. Com gratidão nós te devolvemos o ano. Agora faça uma oração diferente comigo. Eu queria que você orasse para que Deus pudesse liberar a sua alma dos embaraços. E aqui vai uma oração de libertação para entrar em 2025. Você pode dizer comigo assim: Senhor, eu quero renunciar os embaraços na minha alma que podem me impedir de administrar bem o ano que está chegando. Tira os tropeços, a mentalidade velha, sentimentos ruins, faz uma limpeza em mim, me reajusta, me dá uma nova administração antes de entrar o novo ano. Esse é o momento de oração. Eu vou deixar você orar com suas palavras e você pede a Deus: me liberta, Senhor, me cura, me acerta, me prepara para administrar melhor o meu tempo, os meus recursos, as pessoas, os relacionamentos, a oportunidade de trabalhar na tua casa. Senhor, eu venho pedir: cura a nossa alma, desembaraça a nossa alma dos embaraços, Senhor, das paixões erradas, das ligações erradas, das agendas erradas. Talvez alguém trabalhou o ano com uma motivação errada, com um pensamento errado, com uma situação que era uma distração, mas eu te peço: desembaraça a alma da igreja, desembaraça a alma da igreja. Eu aplico o sangue de Jesus agora. À medida que a igreja está orando, eu aplico o sangue de Jesus, eu libero os anjos no meio da igreja, e os anjos que estão aqui, eles vão trabalhar mais 20 minutos, eles vão ser trocados à meia-noite, mas eles têm mais 20 minutos de trabalho, e eles estão, os anjos que nos libertaram esse ano, eles estão trabalhando agora. Ei, os anjos estão finalizando a obra, estão finalizando a obra no meio da igreja.
Alguém entrega toda dor, toda preocupação, todo sentimento que não foi agradável, tudo aquilo que feriu, que machucou, tudo aquilo que você carregou de dificuldade, entrega ao Senhor e fala: tira de minha alma. Eu rejeito agora toda tristeza, eu renuncio agora toda memória ruim desse ano. Eu não quero levar memórias ruins para o ano novo, eu quero ser limpo agora. Se eu tenho que perdoar alguém, eu vou perdoar agora. Se eu tenho que me liberar de algo, eu vou me liberar agora. Eu proclamo esse momento um momento de libertação, um momento de cura. Os anjos estão curando a igreja. Eu proclamo o sangue de Jesus do começo ao fim da igreja. Eu proclamo uma libertação, uma cura que está acontecendo agora. Deus está desembaraçando a nossa alma agora. Seja livre a tua alma, seja livre a tua mente, seja livre o teu coração. Põe a mão no coração um minutinho. Diz: Senhor, limpa agora o que está aqui, que não saiu ainda. Então você diz: sai agora. Todo peso, toda dor, eu descarrego o meu coração. Eu aplico nele o sangue de Jesus. Abençoa teu coração um minutinho, abençoa ele, fala para ele soltar, fala para ele soltar tudo que é ruim, fala você mesmo, fala para ele: solta. Eu não vou entrar o ano novo você pesado, não vou entrar o ano novo você carregado, eu te libero agora. Haja uma descarga agora, haja um descarregar de toda dor, de toda preocupação, haja um descarregar. Eu proclamo a alma da igreja sendo limpa. Deus está limpando a nossa alma nesse momento. Há um limpador limpando a igreja nesse momento. Eu proclamo a tua alma renovada, renovada pelo Senhor, renovada pelo Senhor, renovada pelo Senhor. Queridos, nós vamos fazer uma oração de um novo compromisso com o Senhor para 2025. Eu queria que você pudesse, nessa oração, dizer para o Senhor: eu quero ser mais fiel do que no ano passado, eu quero ser mais fiel à minha aliança com o Senhor, eu quero servir a Deus de um jeito melhor, eu quero ser firme na casa de Deus, eu quero ser fiel nas coisas que eu não fui. Quem quer fazer uma oração de renovação de aliança com o Senhor? Vamos fazer. Pai, em nome de Jesus, renova agora a aliança. Renovamos a aliança contigo. Alguém fala para Deus aí: eu preciso ser mais fiel nos cultos, eu preciso ser mais fiel no dízimo, eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia que eu não li o ano passado. Alguém vai falando com Deus. Renova a aliança com o Senhor nesse momento. Esse é o momento de renovar a aliança. Renove agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, renove a aliança com o Senhor, nesse momento, em nome do Senhor.